Então, aula passada, nós tínhamos começado a identificar a equação diferencial da curva elástica para o problema de uma barra, chamado viga-coluna. É um componente que alia os dois tipos de comportamento de flexão e axial. Por quê? Porque é dessa forma que se processa a flambagem. Ela começa com uma configuração reta, o elemento inicia reto, e começa, então, com o carregamento axial compressivo, e pode ter ou não, também, inicialmente, uma carga transversal. Então, a equação diferencial que a gente deduziu, ela incorpora esses dois tipos de carregamento axial compressivo e transversal. Então, lembra que nós encontramos essa equação diferencial de equilíbrio representando o equilíbrio na configuração deformada. Para isso, a gente identificou aqui um elemento diferencial na configuração deformada, e com isso nós encontramos as novas formas de equação de equilíbrio para, agora, forças transversais, aquela que relaciona o cortante com carga transversal, então foi a mesma que nós já tínhamos obtido antes, para o caso de equilíbrio na configuração deformada. Aí encontramos uma segunda equação muito parecida com a anterior. Lembra que nós tínhamos a relação entre o esforço de momento e o cortante, que era isso, e surgiu um novo termo, que é uma parcela de momento devido à força, ao esforço normal, atuando sobre o campo de deslocamento transversal. Então, isso aqui aparece como um termo novo. E aí, juntando com aquela equação original, temos essas três, um sistema então com essas três equações, essas duas, e mais essa aqui, lembra que ela já incorpora relações cinemáticas e também a lei de Hooke, né? Então, agora, aí substituímos uma equação na outra, etc., até que nós ficamos com uma equação diferencial de quarta ordem, em que, digamos, o termo novo em relação àquilo que nós já tínhamos antes é esse termo aqui que envolve esse lambda 2. Lambda 2 é um parâmetro associado à carga axial, tá certo? Então, os problemas nossos vão ser resolvidos ou com essa equação aqui, ou ainda nós fizemos uma decomposição. Como isso é um processo comum em qualquer tipo de equação diferencial de uma certa ordem, você consegue converter uma equação, por exemplo, de quarta ordem, em duas equações de segunda ordem, ou em 4 equações de primeira ordem, dependendo do que seja, ou uma de segunda e duas de primeira ordem, coisas assim. Geralmente tem um processo padrão, você simplesmente cria novas variáveis. Nesse caso aqui, a situação é mais física. Nós partimos dessa equação de quarta ordem, e já uma das outras equações que nós usamos para chegar nesse ponto, que era essa aqui, aquela equação de segunda ordem entre deslocamento e momento fletor, a gente já pode usar isso aqui como uma definição de uma variável intermediária. Quer dizer, se a gente substitui a derivada segunda de V em termos de M, então, naturalmente, isso aqui vai ficar a derivada segunda de M mais lambda M, que é essa primeira expressão aqui. Então, é uma equação diferencial de segunda ordem, ordinária, não homogênea, com coeficientes constantes, em termos do esforço do momento. E a segunda equação é essa própria aqui, que é aquela que a gente já vinha usando, que é uma outra equação diferencial de segunda ordem, que a gente pode resolver se um problema em que você conheça o carregamento axial, esforço normal, e a carga transversal, você pode resolver primeiro essa equação aqui, encontrar uma equação para o momento, substituir essa equação aqui, você tem essa outra equação diferencial que você vai resolver para encontrar o deslocamento transversal. Então aqui você vai ter duas constantes de integração,
e quando integrar aqui, mais 2. São 4 constantes, que é a mesma quantidade de constantes que você teria para esse problema aqui. De qualquer forma, essas 4 constantes você vai identificar através das condições de contorno. Então, esse é o, digamos, o ponto de partida para resolver esse tipo de problema, em que você tem cargas transversais e axiais simultaneamente. Vamos começar aqui revendo um pouco de teoria geral de solução de equações diferenciais ordinárias desse tipo, né? Equação de segunda ordem, esse tipo aqui. Então, como que é a solução geral de uma equação dessa? Você lembra que tem 2 parcelas. Tem uma solução chamada solução homogênea e uma solução particular. A solução homogênea é aquela que resolve o problema homogêneo correspondente, aquele em que o lado direito é 0. Então, você vai obter uma solução para esse problema, que é chamada solução homogênea, e depois você vai encontrar uma solução particular, que é associado a esse lado direito aqui, a excitação, e a soma dessas 2 parcelas é que vai lhe dar a solução geral desse problema. Tá? Então, nós vamos observar aqui, recapitular, da disciplina de equações diferenciais que vocês já fizeram, a obtenção da solução homogênea disso. Tá? Então, se sabe que a solução homogênea geral pode ser colocada nessa forma, em termos de 2 constantes, C e M, que nesse ponto são incógnitas. Como é que você sabe que uma função nesse formato é capaz de resolver essa equação diferencial? Bom, o teste em qualquer coisa, em qualquer situação, se alguém afirma que uma tal função é solução de uma equação diferencial, a maneira de você provar se é ou não é apenas você substituindo a tal proposta de solução na própria equação diferencial. Se ela satisfizer, então ela é a solução. Pronto. Se ela não satisfizer, então ela não é a solução. Então, se a gente substitui isso aqui, o que acontece? O que é a segunda derivada disso? É m ao quadrado c emx. Então, m ao quadrado cmx mais lambda 2 cmx igual a 0. E aqui você tem uma igualdade a 0. Se você observa que C não é a 0, digamos, o que significaria C igual a 0? Momento nulo. Essa seria uma solução. Momento nulo resolve essa equação diferencial. Essa é a chamada solução trivial. Ela é solução, mas não nos interessa, não tem utilidade alguma. Então, a gente passa a buscar uma solução não trivial, em que o esforço de momento seja não nulo. Para ser não nulo, C tem que ser diferente de 0. Né? Essa equação aqui, ela pode ser colocada assim. A gente pode colocar em evidência isso aqui. Tá? Então, você tem um produto de 3 partes. C tem esse expoente e tem essa soma aqui. Esse produto inteiro tem que dar 0, se é que essa função é para ser solução disso. C não pode ser 0. Exponencial nunca é 0, qualquer que seja esse m aqui, qualquer que seja esse x. Então, esse termo aqui não pode ser 0. O que sobra é que esse parêntese seja 0. Tá? Então, você passa a ter uma equação algébrica aqui, chamada equação característica. Isso aqui tem solução. Você observa que lambda ao quadrado, pelo fato de que é ao quadrado, esse valor aqui é sempre positivo. Ou, pelo menos, ele é não negativo. Certo? Mas lembra a definição de P. P é, aliás, lambda, né? Lambda ao quadrado é P sobre I.
nós vamos considerar uma situação em que a carga axial seja não nula. Então, esse lambda ao quadrado, ele vai ser sempre positivo, ele não vai ser zero nem negativo. Então, nesse caso, os únicos m's possíveis são esses dois números complexos aqui, mais ou menos lambda i. Pronto, então encontramos que existem constantes m que fazem com que essa função possa ser solução daquela equação diferencial. Então você percebe que já existem duas possíveis soluções. Então, existe algum teorema em cálculo que mostra que, como essa equação diferencial ela é linear, você tendo a soma de duas possíveis soluções, ela é uma solução também. E depois se prova, inclusive, que só existem essas duas parcelas possíveis. Daí que você passa a ter que M vai ser igual a C1 e, tá? Vamos dizer aqui, a solução fica M1 e C1 mais M2, C2. Tá? Então, normalmente, a gente partiu disso e chega aqui. Aliás, temos que colocar um I aqui, né? Aliás, eu esqueci. I lambda. O M1 é I, né? O M2 é menos lambda I. Isso aqui é uma função complexa, mas nós estamos procurando uma solução real. Então, existe toda uma dedução que vai capturar a parcela real disso aqui, de forma que dá para escrever dessa forma aqui, os termos reais disso. Então, uma nova constante, C1 asterisco cosseno lambda x, mais C2 asterisco seno lambda x. Isso aqui é a solução homogênea dessa equação diferencial. Isto é, a solução homogênea dessa aqui. Tá? Então, nós resolvemos essa primeira equação. Vamos agora buscar a solução da segunda. Tá? Que é isso. Então, nós vamos trazer essa função aqui de momento para cá. E nós vamos escrever dessa forma. A segunda derivada do deslocamento é o m sobre i. Está aqui. E vamos começar a fazer aquele processo que vocês já estão acostumados a fazer, que é o método de integração. Esse lado direito aqui é conhecido exceto por essas constantes. Você integra uma vez, surge mais uma terceira constante, integra de novo. Você tem uma expressão aqui para o deslocamento. E o que nós fizemos aqui apenas para enxugar a notação, isso aqui é uma incógnita, vai ser determinada, então vamos simplesmente renomear esse conjunto inteiro como uma outra coordenada C1 e isso aqui como C2. Então nós passamos a ter uma forma padrão aqui de solução do deslocamento, que é a solução, né, que tem as quatro constantes, cosseno, seno, x e 1, que é a solução do problema diferencial em sua forma homogênea, com zero aqui à direita. Veja que nós obtivemos a solução disso, resolvendo o sistema decomposto aqui em duas equações de segunda ordem. Nós resolvemos por partes, digamos assim. Resolvemos uma primeira equação, depois a segunda, e com isso nós obtivemos a solução do problema original, homogênea. Tá? Professor? Sim? No meu livro, na minha impressão do livro, tem uma mudança que acaba sendo importante, que na equação, ao invés dos termos estarem sendo somados, eles estão sendo diminuídos. Tá? É a derivada segunda do momento, menos o lambda ao quadrado mz. Em qual dessas equações aqui, mais ou menos? Bom, você não tem os números aí. Seria Não, mas similar a qual? na 1120, ao invés de eles somados, eles estão sendo diminuídos. Então, ficam a solução real e depois, no desenvolver da questão, ele aparece aqui, ao invés de seno e cosseno, ele aparece cosseno e seno hiperbólico. Ah, tá.
Eu até estava com essa dúvida antes, no começo, mas pensei, pode ser... Não, não. Vamos ver, de onde é que surge essa equação? Surge dessa. Tá? Surge dessa aqui. Então, esse termo aqui é o próprio momento sobre EI. Nessa equação também, na minha impressão do livro, tem o termo ali está negativo. O termo com lambda ao Sim, quadrado ele está negativo. eu fiz algumas correções depois dessa versão aí. Tá? Eu acredito que na versão que está disponível já esteja diferente, não? Eu peguei o livro faz tempo, foi um pouco antes da primeira prova, professor. Mas eu arrumo aqui. Assim. Então a gente tem isso aqui como a solução homogênea desse problema. E aqui apenas para ajudar na, na solução de exercícios e tudo, eu já deixei calculado, deduzido aqui as derivadas. A primeira derivada que dá o θ, a segunda que vai dar o esforço de momento, e a terceira que vai dar menos o cortante. Tá? Apenas para ficar armazenado aqui. Então, com isso, a gente pode passar a fazer um primeiro exemplo disso. A boa parte das vezes, nós não vamos resolver problemas levando em conta carga transversal. Vamos fazer algum deles, mas boa parte das vezes, quando se usa essa equação diferencial aqui, que nós deduzimos, a nossa meta é encontrar, digamos, a carga crítica de instabilidade, a carga crítica de flambagem de uma certa barra, subcarga puramente axial, certo? Então, esse é um problema clássico, esse é o famoso problema de barra de Euler. Euler foi o camarada que desenvolveu essa teoria que nós estamos vendo aqui, como várias outras, né? Então, uma barra perfeitamente reta, seção uniforme, a carga axial aplicada perfeitamente centrada no centroide da seção e considerar que ela seja birrotulada. Então, seria uma situação que você tem um tipo de rótulo aqui que impede as translações, mas permite rotação, e nessa outra ela permite rotação e permite também, claro, fisicamente tem que permitir um deslocamento axial. Tá certo? Então, o que nós buscamos? Qual é a força, o valor do limiar de carga axial que vai gerar uma instabilidade nessa barra, quer dizer, que vai fazer com que ela salte quase instantaneamente dessa configuração reta para uma configuração flexionada, flambada, como se diz, onde nós vamos considerar essa carga como uma carga de falha. Né? Lembrando sempre que, no momento em que ela perde a retilinidade, as tensões crescem muito, porque ela vai ter que suportar essa força aqui em flexão, e então a capacidade de carga dessa barra em flexão é muito inferior à capacidade que ela tem em forma de carga axial. Então a gente começa, nós pegamos a equação diferencial, aplicamos aqui carregamento transversal nulo, tá? E continuando. Já temos a solução, a forma dela em termos das quatro constantes, e o que nós temos a fazer é aplicar condições de contorno adequadas a esse problema. Quatro condições são aquelas que você já conhece, né? Deslocamento transversal nulo em cada apoio, esforço de momento nulo em cada apoio. São essas quatro condições aqui. E a gente aplica essas condições na equação, nós aplicamos na equação, e aí a gente tem esse sistema de quatro equações envolvendo as quatro constantes, que a gente, como sempre, reorganiza em forma matricial. Tá? E aí a gente chega naquela situação, uma situação que vai ser típica
vai ser diferente dos problemas que vocês resolviam, quando nós estávamos vendo o método de integração para encontrar a curva elástica numa viga sob carga transversal. O que acontecia lá? Quando você fazia essa situação aqui, você chegava no sistema e esse lado direito era definido pelo carregamento, né, transversal. Aqui aparecia força transversal, reações, carga distribuída, etc. Você tinha sempre alguma coisa não nula aqui. Então você resolvia. Essa situação que nós estamos aqui, você vê que o carregamento transversal é nulo. Então, como é que a situação pode prosseguir aqui em termos de solução? Você lembra? Tem que lembrar alguma coisa de álgebra. Aqui é um ponto crucial para vocês usarem álgebra. Principalmente aquelas coisas que provavelmente vocês não dão muita atenção na aula, né? Na aula, geralmente, vocês dão atenção na parte de como calcular alguma coisa, o processo de cálculo, né? Digamos, é aquilo que muitas vezes se chama de a parte prática da história. Aqui é uma situação, um momento que vocês vão ver que a parte prática da história não tem vida própria. Ela precisa da outra parte que não é tão admirada, que é a parte teórica. Aquela dedução que o professor faz, aquele teorema que ele prova, que geralmente vocês olham, depois tiram aquilo da cabeça para sempre. Então, um daqueles teoremas, que é um dos teoremas centrais do mundo, o mundo só existe por causa daquela família de teoremas, é o seguinte: você tem um sistema algébrico. Então, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver de você sair procurando uma solução para isso aqui, usando um método de operação tipo eliminação, fatoração de Gauss, ou coisa assim. Ou sair substituindo uma equação na outra para encontrar a solução disso. Não. É alguma coisa que vem antes de você começar a fazer cálculos. Então, o que se tem estabelecido, provado em forma de teoremas em álgebra, é o seguinte: você tem um sistema algébrico linear, matriz quadrada, um vetor de incógnitas e um outro vetor de excitação do lado direito. Se esse lado direito é nulo, e se essa matriz for não singular, a única solução que existe para esse sistema é a solução trivial, isto é, esse vetor todo nulo. Tá? Essa é a primeira afirmativa que surge, que é provada em álgebra sobre esse tipo de problema. Se a matriz não é singular e o vetor aqui é nulo, a única que existe é a solução nula, trivial. E aí continuam as coisas. Se você tem uma situação como essa, em que o lado direito é nulo, você pode ter solução, que não será única. Aí é o contrário, você pode ter infinitas soluções. E para você ter solução, é necessário que essa matriz seja singular. Ou podemos também colocar de forma inversa. Se a matriz é singular, existem infinitas soluções para isso, mas existe solução não trivial. Então, agora vocês coloquem isso na memória, porque é o que nós vamos usar aqui. Nós não estamos interessados numa solução em que as constantes todas sejam nulas, porque se todas forem nulas, o que significa? V igual a zero, né? Em todo ponto. Então, você encontra uma solução para isso aqui, que diz que a barra era reta e continua reta, não há deflexão, não há deslocamento transversal. Né? Então, nós vamos buscar uma solução não trivial. A única maneira que nós temos de achar uma solução não trivial é fazer, digamos, com que essa matriz seja singular. Como que isso pode ser possível? Bom, porque de fato existe uma outra incógnita embutida aqui. Vocês observam que a gente começou o problema, nós não falamos qual o valor de P. Se eu colocar um valor de P qualquer aqui, na verdade, vai dar um lambda aqui qualquer, e essa matriz vai ficar singular. Aliás, vai ficar não singular. Então, para um valor arbitrário de P, a única solução disso aqui é ausência de deslocamento transversal. Ela continua reta.
Mas então nós vamos procurar descobrir qual o particular ou os particulares valores de P que fazem com que esse lambda seja tal que essa matriz fica singular. Então, de fato, nós vamos resolver um problema preliminar, antes de tentar resolver isso aqui, um problema que é esse aqui. Determinante da matriz, chamei essa matriz aqui de A, determinante da matriz igual a zero. Então, vamos buscar qual lambda que faz esse determinante ser nulo. Certo? Bom, o determinante, isso é outra coisa de álgebra, de uma matriz que não é 3 por 3, né? Então, como é que você faz? Usando aquela regra, e você pega uma linha qualquer ou uma coluna qualquer e vai multiplicando o termo da linha pelo determinante do cofator, e vezes menos 1 elevado a I mais J. Então, eu peguei aqui essa primeira linha, então eu pego 1 vezes o determinante dessa submatriz aqui, que nesse caso vai dar zero. Depois eu pego 1 vezes, na verdade eu vou pegar menos 1 vezes o determinante dessa submatriz aqui, que vai dar isso aqui. Eu imponho isso aqui a zero e vou tentar descobrir qual lambda necessária. Bom, lambda quarta não pode ser zero, o L certamente não é zero, então é necessário, para ter isso aqui, que o seno de lambda L seja zero. Bom, seno de alguma coisa é zero em 0, π, 2π, isso é em nπ. Então você passa a ter infinitos valores, para n igual a 1, 2, 3, etc., em que se lambda L igual a nπ, você tem isso aqui nulo, então você tem o determinante nulo, e aí você sabe que esse problema aqui vai ter solução. Certo? Esse problema aqui passa a ter solução se os lambdas forem esses aqui, adequados. Como lambda ao quadrado é P sobre I, então você passa a ter Pn, a carga de ordem 1, P1, P2, etc. E você passa a ter essa relação aqui, que você pode usar para explicitar as cargas possíveis. N ao quadrado, π ao quadrado, E sobre L2 vezes I. Então, para todos esses valores de carga, você vai encontrar uma solução não trivial do problema. Isto é, vai haver uma configuração da barra, agora defletida transversalmente. Então, é aquilo que é crítico para nós. É aquilo que representa instabilidade. Ela saiu da configuração reta e pulou para uma configuração flexionada. O que significa, basicamente, a morte dela, né? Para esses valores de carga aqui. Então, para cada um desses valores de carga, significa existe uma configuração flexionada dessa barra. É uma configuração que ela não vai nem suportar esse valor de carga. Esse valor aqui é aquele que vai desencadear o processo. Se eu aplicar uma dessas cargas aqui. Mas no momento em que a barra sair da retilinidade, ela passa a não suportar essa carga aí. Ela vai entrar em colapso. Tá? Bom, daí, esses valores Pn são cargas de flambagem. Só que nós temos que pensar numa outra coisa. Que você tem a barra que está montada nos apoios. Inicialmente, em algum momento do mundo, ela está livre de carga, né? E você vai aplicar essa carga axial gradualmente, a partir de zero. Então, essa π vai crescendo a partir de zero, vai crescendo, crescendo. Então, quando vai surgir a primeira flambagem? Quando chegar no menor valor de Pn, que é quando n igual a 1. Então, o P1 é o que vai ser a carga crítica de flambagem dela. Porque você nunca vai atingir a P2 ou a P3, que são superiores, né? A P2 vai ser 4 vezes maior do que a carga P1. E assim por diante. Então, a carga crítica vai ser essa aqui, para n igual a 1. Para caso a barra seja birrotulada.
Isso aqui depende de como que é a vinculação, porque a rigidez disso depende da vinculação. Então, quando você olha para uma equação dessa, ela já lhe dá algumas lições. Tá? Ela já diz, por exemplo, o que tem colocado aqui? Que o valor de instabilidade, o valor de flambagem de uma barra birrotulada, ela cresce com a rigidez do material. Então, se você passar, por exemplo, de alumínio para aço, então você vai triplicar a capacidade de carga axial dela para flambagem. Basicamente triplica, de 70.000 para 207.000, quase que triplica essa capacidade de carga. Outra coisa, se você aumentar o momento de inércia da seção transversal, você aumenta proporcionalmente a capacidade de carga de flambagem. Então, se eu pegar uma seção transversal mais robusta, que tem o dobro do momento de inércia, eu vou ter o dobro de carga transversal. E aí existe o terceiro aspecto na história, que é o comprimento da barra. Não importa qual é o material, qual é a seção transversal, digamos, toda vez que você duplicar o comprimento da barra, isso é intuitivo, né? Se eu duplico o tamanho da barra, a capacidade dela de carga vai cair a 1/4, né? Nem a metade, é 1/4. É perverso isso, porque existe uma potência 2 aqui no comprimento. Tá? Então, se você pretende, se você está fazendo um dimensionamento, um projeto, e pretende aumentar a carga crítica de flambagem da barra, é muito mais eficiente você tentar ver se não dá para reduzir o comprimento dela. Cada vez que você reduzir a metade o comprimento, você quadruplica a carga crítica dela. Bom, então essa parte aqui é o que veio, é proveniente dessa condição do determinante nulo, dessa matriz aqui. Agora, a gente pode passar para a fase seguinte, que é de fato resolver esse sistema até onde possa ser resolvido. Então, a gente pode vir aqui, deixa eu copiar isso. Então está aqui, as 4 equações das condições de contorno, que também foram reconvertidas para essa forma matricial. Vamos buscar a chamada, bom, a curva elástica. Tá? Então, vamos começar a aplicar. Primeiramente, nós vamos pegar a solução. Nós tínhamos aqui a solução homogênea da equação diferencial, em termos das 4 constantes, né? E ainda envolvendo o lambda. Agora nós já sabemos a forma do lambda. O lambda tem que ser nπ sobre L. Então nós substituímos aqui nπ sobre Lx, aqui C3x mais C4. Então essa aqui está a curva elástica em sua forma geral. Só que nós não impusemos nada ainda sobre as condições de contorno. Nada. Tá? Esse é um problema, na verdade, é chamado um problema de alto valor. Você tem um sistema algébrico em que além das constantes que estão aqui, você tem mais uma constante aqui, que é o alto valor. E esse problema geral aqui é o problema de alto vetor. Né? Nós já encontramos o alto valor, então nós temos essa matriz conhecida. Ou, no caso, esses lambdas que estão aqui nesse sistema. A gente pode passar para a fase de buscar as constantes, ou 3 delas, na verdade. Nós não vamos conseguir encontrar as 4. Então, a gente pega a primeira, por exemplo, essa equação aqui. Em x igual a 0, a gente tem, isso aqui é cosseno de 0 dá 1, isso aqui dá 0, 0, mais C4. Então, fica essa equação aqui. Tá certo? E para o momento, você vai ter 0 aqui e 1 aqui. Então, a equação do momento já vai lhe dar que o C1 é igual a 0. Observa. Isso aqui é sendo 0, você passa a ter daqui, já que todos esses termos são não nulos,
obrigatoriamente o C1 tem que ser 0. Se o C1 é 0 aqui, vezes 1, isso aqui já é 0, isso aqui é 0, então, resultado é que o C4 também tem que ser 0. Então, essas duas constantes a gente matou com o primeiro apoio. O outro apoio da direita tem mais as outras duas condições. Então, a gente tem em NP, tá? Se o x igual a 0, se o x igual a L, você vai ter NP ali, certo? Então fica seno de NP, já incorporando essas constantes C1 e C4 como nulas aqui, fica só com esses dois termos para o deslocamento, e fica essa expressão. E a gente tem, para o momento, seno de NP dá 0 também. Dessa primeira equação, esse seno aqui sendo nulo, já faz com que o C3 tenha que ser 0. Ótimo, já temos 3 constantes conhecidas. E aí vem essa última equação que vocês têm que tomar muito cuidado. Ela é muito ilusória, ela é muito enganosa. Você tem, veja só, você tem C2 vezes isso aqui que não pode ser 0, vezes seno de NP igual a 0. Esse seno a gente sabe que é 0. Então vem uma tentação muito grande de dizer que, bom, como isso aqui é um produto, eu posso dizer que o C2 é 0, mas não é verdade. Isso aqui é 0, qualquer que seja C2. Então, de fato, nós não temos como identificar o valor dessa constante. Essa constante vai ficar indefinida mesmo. Nessa formulação, não tem como achar essa constante. É por isso que eu disse no começo que se você tem o sistema, a matriz singular, você passa a ter infinitas soluções possíveis para esse problema. E é aqui no caso. Qualquer valor de C2 que você colocar aqui, resolve, e ela gera uma solução. Se a gente pegar a equação completa lá de trás, do deslocamento, com as 4 constantes, mas já vimos que C4, 3 e C1 são nulos, ficou esse termo aqui. C2 vezes seno é igual ao deslocamento transversal. Qualquer valor de C2 que você colocar aqui, colocar 1, menos 1, mais 50, mais 239, qualquer valor aqui vai lhe dar uma curva, que é uma curva possível para a barra assumir, para essa barra aqui assumir um deslocamento transversal possível aqui. Só que o formato dessa curva não é arbitrário. Ela é sempre um seno. Ela não vai ser um x ao quadrado, ou qualquer outra coisa. Sempre será um seno. De quê? Definido pelo n. Se o n for 1, então vai ser um meio seno, uma meia bola aqui. Se for 2, vai ser alguma coisa assim. Tá? Então, se a gente tem o n igual a 1, você tem, por um lado, o valor da carga crítica de flambagem, que é aquela função lá, e quando você coloca o 1 aqui, você passa a ter isso aqui, seno de 1 πL sobre L, isto é, seno de... Aliás, isso aqui é x, né? Tá? Então, quando x for igual a L, então você passa a ter essa curva aqui. Para n igual a 1, a carga crítica que desencadeia a flambagem é esse valor, e a forma, aqui é o que se chama modo de flambagem. O modo, a forma como a barra vai se flexionar, vai ter esse formato aqui, de um meio seno. Se o n for 2, a carga de flambagem vai ser dada por isso aqui, que na verdade é 4 vezes isso, e a forma que a barra assume é isso aqui, 2π sobre Lx, que vai ser isso, esse formato aqui. Se for n igual a 4, você vai ter esse formato aqui, etc, etc. Correto? Então, esse formato aqui é a forma chamada modo de flambagem. Nós devemos lembrar
algumas últimas recomendações para entender isso. Toda essa teoria que nós vimos aqui é aquilo que se chama de modelo de flambagem inicial. Por quê? Porque nós estamos usando ainda todas as hipóteses de pequenos deslocamentos, teoria linearizada, pequenas deformações, pequenas tensões, pequenas rotações. Então, lembra que a validade disso que nós estamos vendo fica em termos de flexão, de teoria de flexão, é limitado apenas a valores de deslocamento que sejam, digamos, da mesma ordem de grandeza de metade da altura da viga. Então, isso aqui é a forma que ela assumiria, por essas teorias, é a forma que a barra assume logo que ela se afasta, logo no iniciozinho da instabilidade, logo que ela se afasta da retilineidade. Depois que ela se afastou, o processo vai continuar, mas a teoria não vai dizer como é que vai acontecer, o que vai acontecer depois. Tá? Ela pode se afastar desse formato, pode acontecer várias coisas. Isso aqui é suficiente para nós, para saber, por exemplo, que ela vai se afastar inicialmente com esse formato aqui. Existe uma outra utilidade de saber modos de flambagem. Vamos fazer uma pequena pausa agora e a gente continua em seguida.